Meus amigos, como vocês sabem, todo final de semana é dia de assistirmos os melhores vídeos da semana, com muita informação, com muito jornalista esquerdista passando vergonha, e é claro que esse é um compilado de vídeos para você que talvez tenha perdido algum vídeo, ficar muito bem informado. Então, sem enrolação, vamos assistir esses vídeos aí junto comigo. Talvez tenha saído da bravata com receio de cometer um crime e continua na ofensiva política do ataque, como se fosse um analista político brasileiro ou como se tivesse alguma situação específica, a não ser seus interesses negociais vinculados com a nossa terra. O que ele pode falar? Ele não pode ofender nem dizer que vai descumprir situações judiciais. Acho, todavia, que a palavra dele pesa tanto como a minha, como a do Caio, porque ele é uma pessoa normal. Ou será que os seus bilhões lhe dão mais credibilidade no que fala do que as pessoas mortais comuns? Né? Será que nós vamos reproduzir a velha e clássica lição de Disney no Tio Patinhas, em que o endinheirado é seguido por todos? Né, que se torna um Superman quando tem dinheiro, sem efetivamente mostrar-se o nexo entre a credibilidade, a razoabilidade da sua opinião e seu dinheiro. Ele é um cidadão qualquer. Quando fala de política, ele é um cidadão qualquer. Quando tem milhões no banco e pode fazer investimentos, criar empresas, ele tem um fator diferencial na sociedade capitalista em que vivemos. Mas, para efeitos de credibilidade da sua opinião, ele é tão crível nas suas opiniões quanto eu, como o Caio, como o Leandro, ou quaisquer um dos senhores e das senhoras que nos assistem nesse momento. Ele é apenas mais um a opinar. E a linha dele é clara, conhecida, ele é uma pessoa que se alinha à extrema-direita. Não é à toa que o Parlamento Europeu já tem uma apuração específica em relação ao X, mostrando que depois que ele assumiu, passou a ser um órgão que, a pretexto de, abre aspas, promover a liberdade de expressão, mais reproduz fake news e mais produz desvios escancarados na linha da verdade. Esquecendo-se, portanto, que a liberdade de expressão ela não é um direito ilimitado, ou seja, uma pessoa não tem direito a divulgar fake news, não tem direito a atingir a honra de outras pessoas, não tem direito a afirmar e a fazer, descumprir, ordens judiciais de um país soberano. Isso ele não pode fazer. Se ele se acha um Deus plenipotenciário, dono da razão universal, o Senhor liberdade de expressão, que se saiba que a liberdade de expressão aqui em todos os lugares do mundo, com maior elasticidade ou menos, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma grande elasticidade, na Alemanha e em outros países não tem, como no Brasil, os limites são mais estreitos a partir do momento em que nós temos uma Constituição que define esse balizamento e uma legislação infraconstitucional que também o faz. Portanto, o nosso tio Patinhas, Elon Musk, na sua opinião, vale tanto como qualquer cidadão humano que tem carne e osso. Caio, na sua avaliação, qual o objetivo do Elon Musk? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, os objetivos de Elon Musk são claros e estão publicamente declarados. O proprietário da plataforma X, o antigo Twitter, anunciou a sua intenção de descumprir medidas cautelares de censura prévia que ele e tantos outros entendem como ilegais. Musk relatou que a sua rede social e seus funcionários foram coagidos a atuar em desobediência à lei e à Constituição, suspendendo contas de parlamentares e jornalistas sob ameaça constante de multas, de prisão e suspensão dos seus serviços no país. Musk também se comprometeu a divulgar essas eventuais violações à legislação brasileira por parte de autoridades judiciais e sugeriu a renúncia ou o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, ministro do STF e relator daqueles controversos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Ambas essas investigações contestadas pelo Ministério Público Federal, que pediu seu arquivamento, mas foi solenemente ignorada pelo nosso ilustre ministro. Bom, examinando aqui as postagens recentes do senhor Musk, que datam de 8 de abril, é possível entender, é possível contextualizar a linha de raciocínio do empresário. Bom, Elon Musk ele começa com um questionamento que, de certa forma, ele próprio responde. Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula em uma coleira. Bom, de fato, salta aos olhos a verve com que Lula defende Moraes sempre que ele pode. Para ficar em um exemplo, basta citar o episódio do aeroporto de Roma, em que supostamente o ministro e seus familiares foram hostilizados por passageiros. Nesse caso,
sem que os vídeos fossem trazidos a público. A Polícia Federal, por falta de provas, arquivou suas investigações sem indiciar ninguém. Ainda assim, Lula da Silva se referiu ao suspeito dessa maneira grosseira e indevida. Aspas. Esse canalha não só ofendeu ele, o ministro, como bateu no filho dele. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Bom, o Lula nunca se desculpou pela injúria e por ter insultado um homem inocente. Mas vamos retomar aqui o que postou Musk na sua rede, o X antigo Twitter. Como Alexandre tirou Lula da prisão e pôs o dedo na balança para eleger Lula, Lula, obviamente, não tomará nenhuma atitude contra ele. Fecha aspas. Percebam que Elon Musk atribui a Alexandre de Moraes e, por extensão, ao TSE e ao STF, um papel fundamental na reabilitação penal e política de Lula da Silva, culminando em um processo eleitoral desequilibrado por meio da imposição de censura a opositores políticos do petista. Então, embora um pouco polêmica, essa tese do empresário ela encontra algum subsídio em fatos recentes da nossa República. É fato que, em outubro de 2022, a ministra Carmen Lúcia, do TSE, ao votar pela ampliação do poder de polícia do tribunal, confirmou que as decisões da corte tinham sim caráter de censura, embora, segundo ela, a situação fosse excepcionalíssima. É fato que o ministro Barroso, do Supremo, em julho de 2023, ao ser vaiado em um evento da UNE, fez o seguinte desabafo, aspas, já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo. E ele ainda completou, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. Aqui, fecha aspas. E também é fato que o ministro Gilmar Mendes, do STF, dessa vez em outubro de 2023, deu a seguinte declaração a políticos e jornalistas, aspas, muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Por isso, é preciso compreender o papel que o tribunal desempenhou. Portanto, é assim que nós podemos sintetizar a visão do Elon Musk sobre o sistema. Supostamente, o Brasil é controlado por sua elite judicial em coalizão com a sua elite política. E essas forças têm envidado esforços para cercear a liberdade de expressão e impor a censura no Brasil. Claro que é só uma opinião, mas talvez, quem sabe, vale a pena prestar atenção nela. Mais um debate sensacional, né? Caio Coppola sempre muito bem nas suas argumentações, e o que ele fala aí é muito importante de nós lembrarmos. Isso precisa ser trazido para o debate todas as vezes que falamos de liberdade de expressão e do cenário político atual aqui no nosso país, né? A Suprema Corte brasileira, né, na figura aí de seus variados ministros, né, não é só o Alexandre de Moraes que está tomando essa postura parcial, né, dentro desse jogo político aí, desses acontecimentos dentro da política, eles se mostraram favoráveis a um grupo político e muito contra outro, descaradamente. Eles criticam descaradamente o bolsonarismo, né, falam isso nominalmente, como o Caio bem lembrou de uma fala muito famosa aí do Barroso, né, falou que combateu e venceu o bolsonarismo. Isso é muito grave vindo de um juiz da Suprema Corte, né? As próprias ações do Alexandre de Moraes, onde ele usa um peso, né, para medir os bolsonaristas ou as outras pessoas que ele julga serem prejudiciais à democracia. E outros, né, como é o caso do PT, de várias figuras do PT, do André Janones, por exemplo, que espalhou fake news, espalhou mentira e a rodo no período das eleições, ele trata de outra maneira, ele trata de outra forma, né? O próprio Lula, as próprias pessoas da campanha do Lula, ele trata de outra forma. E quando a gente fala das eleições, nós falamos desse viés. Eu sempre falo aqui que é errado você falar de fraude nas eleições, principalmente quando você se fala de urna eletrônica, até porque não teve nenhuma investigação que provasse fraude. O próprio Alexandre de Moraes não permitiu qualquer investigação que fosse, né, em problemas relacionados à urna eletrônica. Então, não ficam batendo nessa tese de fraude, etc. Mas vocês podem falar em injustiça. Injustiças houve sim, eu sempre uso o exemplo aqui, né, falando da campanha do PT, onde eles falaram na última semana de eleição do segundo turno que o Paulo Guedes iria diminuir o valor da aposentadoria. Isso com certeza reverteu muitos votos favoravelmente ao PT aí,
ou no mínimo tirou votos, né, do Bolsonaro, e isso não foi multado, né, pelo TSE, à época presidido pelo Alexandre de Moraes, teve um impacto direto nas eleições e nada foi feito. Então houve sim muitas injustiças cometidas no período eleitoral, né? E aí quando você analisa, né, até o Caio lembrou muito bem, a fala da própria ministra Rosa Weber, que veja bem, olha só, né, a censura nós somos contra, mas nesse momento, nesse período eleitoral agora, é necessário. Você entende uma coisa, aqui é o ponto que eu até queria comentar com vocês, pedindo a opinião de vocês, é claro, para vocês deixarem nos comentários. Eu acho que, vendo agora esse conflito escalando entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes e etc., o preço que eles pagaram no período das eleições é um preço caro demais. Como assim, Elias, o preço? Você está falando de valores monetários? Não. Foi o preço de quê? De censurar um grupo político. Sabe, de agir fora da lei contra um grupo político, de mudar as regras do jogo com o jogo em andamento, sabe, de apitar, vamos dizer assim, né, favoravelmente para um lado e prejudicar, né, intencionalmente o outro lado. Então o preço que eles pagaram para vencer essas eleições foi caro demais. Foi um preço de censura, foi um preço de perseguição, foi um preço de ações à margem da lei, foi um preço de combater descaradamente um grupo político para favorecer o adversário deles. E isso, hora ou outra, iria vir à tona. Sempre quando eu gravava vídeos aqui falando do Alexandre de Moraes, da censura, da perseguição, dos abusos, né? Eu sempre falava para vocês, a história nos mostra que isso uma hora tende a acabar. Uma hora tende a acabar. E o que a gente está vendo agora é justamente esse ponto de inflexão ou ponto de conflito, como eu já disse aqui nos vídeos anteriores. Chegou em alguém todos esses atos, todo esse autoritarismo, todos esses atos à margem da lei, todos esses abusos, chegou em alguém, talvez não, né? Com certeza maior do que o Alexandre de Moraes. Então os funcionários do X estavam sendo ameaçados. Os funcionários do X estavam tendo ameaças aí de serem presos, né, de tomarem multas aí absurdas, pedidos feitos à margem da lei, tanto é que o Alexandre de Moraes expôs lá, segundo o Elon Musk, para deixar esses pedidos em off, não divulgá-los, porque eles eram à margem da lei. Falou, ó, tira esses perfis do ar aqui e usa como justificativa eles terem descumprido as regras da plataforma, né? Então, assim, o que a gente está vendo é um escândalo total. Escândalo esse que estava com os dias contados para vir à tona. Estava com os dias contados para vir à tona. E é muito interessante, né? Toda vez que você senta para argumentar com uma pessoa que defende os atos autoritários do Alexandre de Moraes, eles não têm outra saída, eles precisam passar pano para atos tirânicos. Precisam passar pano. Não porque o Elon Musk, nessa tentativa de defender a liberdade com essa justificativa, ele está dando espaço para grupos extremistas. O que é mais extremista? Você agir à margem da Constituição para calar um grupo político ou você deixar todo mundo falar? Você deixar o debate amplo. Aí, Elias, e os crimes? Os crimes já estão tipificados no Código Penal. Já existe o Marco Civil da internet. Pelo amor de Deus, gente. Um jornalista português foi detido para prestar depoimento na Polícia Federal. Por quê? Porque ele estava na listinha negra do Xandão, por falar de urna eletrônica, etc. Em que país você não pode ter liberdade de falar de urna? Por que você não pode ter liberdade de falar de urna eletrônica? Se o sistema é tão seguro assim, nós deveríamos ter liberdade de falar, liberdade de informações. Ah, não, mas a fake news mata, a fake news prejudica, a fake news decide um pleito eleitoral. Ok, vamos remarcar as eleições de 2022 então, porque a propaganda fake news do PT para denegrir a imagem do Paulo Guedes da campanha do Bolsonaro rodou na semana da eleição. Vamos fazer outra eleição então, Por quê? Por óbvio, ela influenciou na tomada de decisão de um monte de gente. Então, se você começar a abrir margem para esse tipo de interpretação, vira uma confusão. Se você pegar a régua que o Alexandre de Moraes está usando para medir as suas decisões, para justificar as suas decisões, o Brasil vira uma anarquia. Uma anarquia. E aí ele precisa fazer do jeito que ele está fazendo. O que ele precisa fazer? Pesar para um grupo e aliviar para o outro. Porque se pesa para os dois, vira uma confusão, isso aqui explode. Não tem como você manter coerência, pacificação, não tem como você manter um pleno Estado democrático agindo como um tirano. Assim, parece óbvio que eu estou falando aqui, mas como eu sempre digo, né, no Brasil, você precisa dizer o óbvio. Dizer o óbvio nunca é demais. Né? Então é lógico que isso ia culminar em confusão, problema. Né? E agora a gente está vendo aí, e aí? Como vai resultar isso aí? Né? O Twitter aqui no Brasil já usou, né, como justificativo aí
o Congresso americano, né, fez esse pedido de informações, aí o pessoal daqui do Brasil, do Twitter, enviou esse ofício para o STF, eu enviei essa notícia hoje nos nossos grupos, né, pedindo informações. Tipo assim, o que está acontecendo? Foi isso mesmo que estava sendo divulgado? Quais foram as raízes das suas decisões de derrubar perfis? Tem perfis derrubados até hoje, pessoas que não podem falar, desde aquela época. Eu estava vendo um vídeo hoje do Paulo Figueiredo, ele continua contas bloqueadas, passaporte bloqueado, as contas nas redes sociais bloqueadas. Por quê? O Paulo Figueiredo é uma ameaça à democracia? Se a gente deixar ele falar, o Brasil cai na mão de um ditador? Olha que estupidez, olha que maluquice, é coisa de louco. E só um louco pode achar normal atos tirânicos. A última entrevista do Fernando Haddad para a Globo News foi um verdadeiro sincericídio. Ele admitiu que o Lula não tem a força que pensa que tem, que só venceram as eleições por terem se unido ao centro da política, e nem a Andréa Saad acreditou no que o Haddad disse. Vamos assistir esse vídeo aí junto comigo e daqui a pouco eu volto para fazer alguns comentários. A gente está vendo uma tendência de governadores de direita se organizando e aparecendo bem colocados nessas pesquisas. O senhor acompanha tudo. Na semana passada a gente até entrevistou o Felipe Nunes aqui da Quest, ele falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando se na avaliação do senhor que é um homem da política, é um homem político, quando a gente olha para o presidente Lula, o senhor acha que o presidente Lula é hoje um nome imbatível para combater a direita ou só Bolsonaro? Não, veja bem, desde que esse quadro se cristalizou, não tem ninguém imbatível. Isso para mim está claro desde 2016. Uma nova força se organizou no país, completamente diferente do tucanato, uma força mais extremista, com uma capacidade de comunicação e de utilização de pautas, inclusive com viés, que sensibilizam muito a sociedade, emocionam muito as pessoas, causam muita apreensão, muito temor nas famílias, e eles trabalham muito esse lado do medo das pessoas. E criam assombrações, inclusive, que ajudam eleitoralmente. Quando você cria uma assombração, é sempre mais fácil você angariar apoio. Olha, cuidado. E, na minha opinião, essa força não é nacional, é uma força que permeia a política internacional, ela preocupa a França, ela preocupa os Estados Unidos, ela preocupa a Espanha, ela preocupa a Holanda. Tem países que já sucumbiram ao extremismo, à xenofobia, à intolerância. O Estado laico está em xeque em vários lugares do mundo, que era uma conquista civilizatória de separar política de religião. Isso em vários países já é página virada, com consequências muito dramáticas para a vida nacional. Então nós estamos numa nova quadra histórica que precisa ser compreendida. Nessa quadra histórica, em que há espaço para o extremismo, não tem ninguém invencível de jeito nenhum, nem um lado nem outro. Essa cartada do Lula, na minha opinião, em 22, que foi se unir ao centro para ganhar a eleição do Bolsonaro, é uma coisa que tem consequências, pode ter consequências duradouras, sobretudo se o centro continuar compreendendo o que está em jogo e se o próprio governo compreender os riscos que continua correndo, que não tem nada vencido. Então, do meu ponto de vista, é um período histórico que se abriu e que, no horizonte de curto prazo, eu não vejo como vai fechar isso. Acho que essa ferida está aberta, mas nós temos que ter muita habilidade para conversar com a sociedade, para afastar essa ideologia mais radical, que tem trazido muitos problemas para o Brasil, para que os polos se restabeleçam em bases razoáveis. Porque polo é bom, entendeu? Ninguém quer partido único no país, né? Seria um mal. Agora, ninguém precisa recorrer a esse tipo de ideologia perversa para o país. E quando o senhor fala em Lula indo para o centro, lembrando que foi uma articulação do Geraldo Alckmin compor a vice feita pelo senhor, que as pessoas achavam que não era político. Meus amigos, tem muita coisa pra gente falar sobre esse vídeo aí, né? O pessoal compartilhou esse vídeo lá no X, no antigo Twitter, falando que o Haddad admitiu as fraquezas do Lula, né? E quando eu fui assistir, foi exatamente essa a interpretação que eu tive, né? Vamos por partes aqui, porque tem muita coisa pra gente comentar, né? Primeiro, a Andréa Saad pergunta se o Lula, ele é favorito, né? Ou se ele ainda tem medo, se as pessoas que estão ao redor do Lula têm medo, se
ele pode perder alguma eleição, se ele é favorito só para vencer o Bolsonaro, se tivesse outra pessoa na direita aí concorrendo com o Lula, se ele não perderia, né? Ela cita inclusive governadores que estão ganhando ascensão, né? Vulgo o Zema, tem o Ronaldo Caiado, tem o Tarcísio também, esses governadores, mas a direita, né, vamos dizer assim, estão ganhando ascensão aí, até porque hoje o cenário de hoje é de Bolsonaro inelegível, né? Então hoje ele não poderia concorrer às eleições, mas ele fala, olha, que não tá fácil assim não. Realmente, essa interpretação do Haddad, dentro da bolha da esquerda, ela pode soar muito negativamente, porque a esquerda, inclusive essa esquerda lulista, tem muito essa arrogância, mas fato é que essa estratégia, que inclusive a Andréa Sade lembra que foi costurada pelo Haddad, né, de se unir ao centro, de se unir ao Geraldo Alckmin, foi essa estratégia uma das responsáveis para o Lula vencer as eleições. Muitas pessoas que anteriormente eram antipetistas que se juntaram ao Lula para vencer as eleições, né, para concorrer aí dentro da chapa do Lula, seja com cargos ou à parte, né, e isso fez com que o Lula tivesse uma vantagem nas eleições, né. Então essa foi uma estratégia eleitoral, mas do ponto de vista administrativo, inclusive a chamada na reportagem, né, até fala que o Haddad disse que existem conflitos de bastidores. Por quesito administrativo, essa estratégia ela é muito complicada, ela é muito difícil. Por quê? E aí a gente entra no quesito extremismo aqui. Cara, não existe um partido no Brasil mais extremista que o Partido dos Trabalhadores, que o PT. É um partido extremamente extremista e a sua principal liderança, que hoje, infelizmente, é o presidente da República, ele mostra isso em falas e em atos. Sabe, eu sempre cito o exemplo aqui do que aconteceu meses após as eleições de 2022. Em 2022, muitas pessoas falaram de peito aberto que queriam votar no Lula pela democracia para lá, democracia para cá, democracia para lá e para cá. E aí, meses depois, foram obrigados a engolir o Lula recebendo o Nicolás Maduro, que é um ditador aqui de um país da América do Sul, com honras de Estado. Se eu não me engano, o único ditador, né, de país aqui da América do Sul, recebendo aqui com honras de Estado, dizendo que da democracia na Venezuela existem muitas narrativas falsas e que o conceito de democracia é relativo. Inclusive, quando o Lula falou que o conceito de democracia é relativo, quem fez essa pergunta para ele, falando da Venezuela, foi um jornalista que foi perseguido na Venezuela. Então, assim, esse conceito de extremismo, como eu digo para vocês, é importante nós fizermos esse ponto. Ele está simplesmente do ponto de vista conceitual e político. É uma estratégia política da esquerda, falar em extremismo. Eles sempre tentam jogar o Bolsonaro, o bolsonarismo, os conservadores, para um campo mais extremista. Mas nós que estamos dentro dessa bolha, Bolsonaro, os conservadores, etc., a gente sabe que os extremistas são minoria. Os extremistas são poucos e os extremistas não têm espaço dentro dessa bolha bolsonarista, né? Tanto é que o que mais nós temos defendido, e esse termo específico, entrou até no slogan de campanha do Bolsonaro de 2022, é o quê? A liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade política, o combate à censura, termos a possibilidade, termos de exercer o direito, né? Termos direito de exercer esse direito, que deveria ser um direito natural, né? Nem deveria ser garantido por lei nenhuma, porque é um direito natural, de expressar as nossas ideias políticas, de expressar a nossa opinião, de transmitirmos informações aos moldes que nós queremos, claro, com responsabilidade, obviamente, né? Mas é muito óbvio isso, você ficar tentando jogar o Bolsonaro e o bolsonarismo para um extremismo político é pura força retórica com uma intenção política. Tanto é que quando nós analisamos, né, o 8 de janeiro, a minuta de golpe, se o Bolsonaro tentou ou não tentou dar golpe. Quando nós mergulhamos nesses assuntos e vamos falar a respeito deles, o que a gente já tem feito aqui no nosso canal, né, quase toda semana praticamente, a gente vê que está só no campo da narrativa. Ou seja, quando você analisa fatos, você entende que falar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe soa patético. É meio, sabe, é ridículo você falar uma coisa dessa. Falar que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, ou seja, uma ação que passaria por cima da Constituição para fazer valer a vontade dele, isso é impensável. É ridículo uma coisa dessa. E quando você olha as ações do outro lado, que estão combatendo o dito bolsonarismo, essas sim são ações à margem da lei, no campo da ilegalidade, onde pessoas estão fazendo coisas que, pela lei, elas não deveriam estar fazendo, né? Vulgo ministro do Supremo Tribunal Federal, tomando aí para si responsabilidades que não é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, agindo fora da lei com um objetivo político. Então tudo isso está no campo da narrativa. Eles precisam apostar as suas fichas nessa narrativa golpista, porque só assim as pessoas conseguem tragar o Lula. Só assim as pessoas acham aceitável um ex-presidiário na presidência da República. Só assim as pessoas vão olhar para o Lula e falar, ou é isso aqui, ou é um golpismo, ou é os militares com tanque e armas
impondo a vontade deles. É essa ideia que a imprensa quer transmitir para vocês. E é uma ideia falsa. É uma ideia falsa. Agora, muito interessante. O Haddad, ele entregou os pontos, né? Ele revelou o que está nos bastidores do governo, que é o quê? Não tem como o PT, que é sim um partido extremista, isso está escancarado nas falas e nas atitudes do Lula. O Lula é considerado persona não grata em Israel. O Lula é elogiado abertamente, oficialmente, pelo Hamas, um grupo terrorista conhecido. O Lula, ele é aliado de Cuba, ele é aliado da Venezuela, países reconhecidamente, até no âmbito internacional, reconhecidamente países antidemocráticos, onde existe uma ditadura implementada, né? E aqui a ditadura no sentido literal mesmo do termo, né? Não são, porque aqui no Brasil você não pode falar que existe uma ditadura, existe um autoritarismo, né? De um certo poder, de um certo indivíduo, que está, assim, né? Abrindo margem para adentrarmos em uma ditadura. Mas ainda estamos no campo do autoritarismo vindo de alguma pessoa. A ditadura, ela diz respeito mais a um governo ditatorial que tem o poder sobre tudo, né? Então, assim, eu só tô dando essas terminologias aqui para vocês entenderem bem o que eu quero dizer, né? E aí, não tem como você fazer essa relação, né, essa aliança e achar que vai estar tudo bem. De um lado, o PT, que é extremista, de outro, um centro político, né, que foi oposição ao PT e que quer ser mais moderado. Isso nos bastidores vai causar conflito. Não tem como você ter o Geraldo Alckmin sentado na mesma mesa que a Gleisi Hoffmann e achar que dali vai sair convergência. Não vai. Não vai, não tem jeito de você ter um Armínio Fraga de um lado e o Márcio Postman do outro e o Fernando Haddad do outro e achar que ali vai sair convergência. Não vai. É por isso que a narrativa que eles inventaram em 2022 para ganhar as eleições é uma das coisas, é um dos engodos mais escandalosos que eu já vi na política brasileira, uma das mentiras mais absurdas que venderam para a população para vencer uma eleição, que é o quê? Você colocar um extremista corrupto no poder para preservar a democracia. É ridículo. Narrativa essa endossada pela Rede Globo, narrativa essa endossada por um monte de isentão, narrativa essa endossada por um monte de gente que tinha um nojinho estético do Bolsonaro, narrativa essa endossada por muitas pessoas que até um dia se diziam de direita, que até um dia estavam em programas famosos denunciando a corrupção do PT, mas que tiveram a capacidade, né, foram hipócritas a tal ponto de ainda assim chegar no pleito eleitoral de 2022 e falar que estava votando Lula pela democracia. Eu até me recordava, né, só para a gente terminar a nossa análise de hoje, e via no Twitter, acho que foi até o Nicolas Ferreira que compartilhou, um vídeo da Simone Tebet dando entrevista lá no Roda Viva, escancarando os escândalos de corrupção do PT, citando nominalmente Lula, corrupção, os bilhões desviados. Resultado, Simone Tebet se alia a Lula no segundo turno e se torna ministra do Lula. Que nojo! Que nojo! Como essa pessoa consegue colocar cara na rua e lidar com a população depois de fazer uma coisa dessa? É revoltante uma coisa dessa, né? Mas, enfim, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Assista o vídeo que está passando aqui do meu lado, caso você tenha perdido. Tá bom? Um abraço e até amanhã, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Meus amigos, alguns jornalistas na imprensa tradicional são tão petistas que nem os seus colegas de trabalho estão suportando mais. Esse foi o caso da Daniela Lima. Eu quero assistir um vídeo com vocês hoje que está viralizando aí nas redes sociais. Vocês vão ver aí o que aconteceu ao vivo. Daqui a pouco eu volto para fazer alguns comentários. Assista o vídeo aí junto comigo. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Antes, fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Não, isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se
traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só pra gente ter a monta do personagem. Só pra quem tá em casa entender o tamanho. Vamos entender cidadão. Um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada. Eu não sei se vocês entenderam o que a gente acabou de ver, mas a Daniela Lima, ela foi chamada a atenção dela aí ao vivo porque ela tá sendo militante demais, né? Ela aborda esse tema aí do Thompson Flores, né? Que é uma outra discussão sobre um outro assunto e ela fala recorrentemente, faz questão de lembrar que esse foi o juiz que negou a soltura do Lula. E eles precisam parar, abrir um parênteses e falar, olha, esse não é o escopo aqui da discussão, nós não estamos falando a respeito disso. Para de tentar ficar jogando esse assunto o tempo todo, porque parece que esse juiz está sendo julgado por isso, e não é. Né? Eles precisam parar tudo que está acontecendo, chamar a atenção da Daniela Lima ao vivo, porque ela está sendo militante demais. E aí a jornalista fala, olha, nós temos que ter prudência e manter imparcialidade. Né? Em outras palavras, assim, Daniela Lima, deixa de ser uma militante, para de ser petista só um pouquinho para a gente se ater aqui à pauta, dentro da Rede Globo, que tem um viés muito bem conhecido por todos nós. Então, assim, a Daniela Lima é descarado a forma que ela faz militância, que ela é quase que uma pessoa contratada do governo que está ali dentro para passar pano pro PT. É um negócio que beira ao ridículo, eu sempre falo para vocês, por isso que eu faço questão de trazer vídeos aqui assim. Não existe imparcialidade, muito pelo contrário, não existe nem sequer profissionalismo. Sabe por quê? Porque eu particularmente, não sei se você tem essa mesma opinião, mas eu acho que você ser totalmente imparcial é impossível, tá? Nós, inevitavelmente, às vezes sem perceber, nós colocamos nossas opiniões, convicções, visões dentro de notícias, ou seja, dentro de onde estivermos. Não importa se é no jornalismo, não importa se é em outro tipo de emprego, em outro tipo de ambiente social, né? É natural que a gente coloque ali, na nossa forma de agir, de trabalhar e etc., na nossa conduta, as nossas convicções, isso é comum. Então eu não acredito na imparcialidade plena, completa, a não ser que a gente fosse um robô, né, programado. Não, vamos fazer uma programação pra gente ser assim, 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 aí ok. Mas somos seres humanos, né? Temos uma carga social, temos uma carga emocional, muitas vezes uma carga religiosa, temos criações diferentes, temos opiniões diferentes, enxergamos o mundo de forma diferente. Então você exigir uma imparcialidade plena é impossível, não existe imparcialidade plena. Esqueçam isso. Tem jornalista mais à direita, tem jornalista mais à esquerda, tem jornalista mais ao centro, né? Agora, eu nunca exigi deles imparcialidade plena, como eu disse para vocês, na minha opinião não existe, mas profissionalismo tem que existir. Profissionalismo, o que é profissionalismo? Você se ater à verdade, você se ater aos fatos, você ser uma frase que eu sempre uso aqui, um termo que eu sempre uso aqui nos meus vídeos, você ser honesto intelectualmente. Então se acontece alguma coisa ruim dentro lá do lado político que você defende, você tem que ser honesto intelectualmente de condenar. Né? Eu me lembro disso até hoje, eu cito esse exemplo aqui para vocês, no início de 2019, quando saiu aquelas polêmicas, né, requentadas pela mídia, de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Eu critiquei demais à época o Flávio Bolsonaro, e tenho críticas veementes a ele até hoje, por quê? Porque ele não vinha a público falar, ele ficava se escondendo atrás dos advogados, ao invés de vir a público falar da notícia, enquanto a imprensa estava martelando o presidente Bolsonaro por conta dessas polêmicas do Flávio. Né? Então ele deu uma margem, deu uma abertura muito grande pro pai dele, que era presidente à época, tinha acabado de assumir o mandato, apanhar, porque ele demorou muito a vir a público se explicar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ser honestos intelectualmente, que nós temos que estar atentos, nos atermos às ideias e princípios que nós defendemos, e não simplesmente fazer um papel escroto, muitas vezes, de passar pano, veja bem, sabe, fazer uma ginástica argumentativa, sabe, pífia muitas vezes, só para não ter que condenar algumas pessoas, por exemplo,
né, que nós defendemos, né, e às vezes a gente não quer elogiar quem a gente critica muito. Eu sempre falo para vocês, por exemplo, bem no início do governo Lula, o governo Lula estava fazendo um pente fino em quem recebia o Bolsa Família. Isso é necessário que seja feito. Ele tinha que ser feito, tinha que fazer isso mesmo, porque muitas pessoas, muitas vezes recebem lá o Bolsa Família sem cumprir os requisitos para receber. Então tem gente que trabalha, recebe Bolsa Família. Tinha relatos, muitas vezes, de até vereadores em algumas cidades recebendo Bolsa Família. Então, assim, ele fez um pente fino para tirar muita gente do Bolsa Família, né, para melhorar ali o sistema, etc. Foi algo vindo do governo Lula. Mas, pô, foi uma coisa boa, tem que se elogiar. Quando eu faço isso, eu estou sendo honesto intelectualmente. Né? Essa, inclusive, é a única coisa que eu me lembro de elogiar vindo do governo Lula. O resto é porcaria pura, né, que a gente está vendo aí hoje. Então, assim, por que eu estou citando isso tudo aqui para vocês? Porque na imprensa tradicional, pessoas como a Daniela Lima são desonestas intelectualmente. Eles são militantes usando o jornalismo para militar. Isso aqui é muito importante ser dito. Eles não são profissionais do jornalismo, que até têm as suas opiniões políticas, mas são profissionais, são honestos. Não, eles não são assim. Eles são militantes que estão usando o mecanismo do jornalismo para militar. É isso que a gente vê no jornalismo. Por isso que eu denuncio isso com tanta veemência. Por quê? Pessoas desavisadas que acompanham esse tipo de gente acham que o que vem deles é a verdade absoluta e estruturam as suas opiniões baseadas no que essa galera fala. Isso é errado. Essa galera manipula a mente de muita gente. Manipula a forma com que as pessoas enxergam a política, o cenário político brasileiro. Isso de milhares de pessoas, principalmente as mais pobres. Por quê? Porque às vezes as mais pobres não têm acesso, usa a internet, mas só para diversão, não fala muito de política, né? E tem como fonte de informação ele só a Rede Globo. Você vai em qualquer lugar, interior e etc. Eu vou muito, né? Eu sou do interior, inclusive. Você vai na lanchonete, você vai em qualquer lugar, tem lá a Rede Globo ligada passando. Entendeu? Então, assim, é muito importante nós abordarmos isso. Está tão escandaloso por parte da Daniela Lima que nem os colegas dela de profissão estão aturando mais. Ela está uma militante, assim, de carteirinha mesmo e, claro, passando vergonha semana após semana aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu te agradeço demais. Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Meus amigos, o nosso vídeo dessa sexta-feira, eu quero assistir aqui junto com você um vídeo que dá prazer de assistir. A Amanda Klein até criticou a PEC que criminaliza qualquer porte de droga, mas o Cristiano Vilela, que é até ponderado, nem ele teve paciência para lidar com essa resposta da Amanda Klein, e é claro que ele colocou ela no bolso, dando uma resposta sensacional. Assiste esse vídeo junto comigo, daqui a pouco eu volto para fazer alguns comentários. A gente segue com destaque de Brasília e voltamos a falar da proposta que criminaliza o porte e a posse de qualquer droga em qualquer quantidade no país, que passou no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. Agora, para a gente saber como será essa discussão ou quais serão as expectativas para essa votação em meio aos deputados, a gente vai ouvir os nossos analistas. Amanda, a PEC foi apresentada por Pacheco, presidente da Casa, presidente do Senado, e teve uma defesa muito abrangente, muito enfática dos senadores em resposta ao julgamento que segue no STF, mas já aponta para um entendimento contrário ao dos senadores por parte dos ministros. O que você espera em relação a essa discussão na Câmara dos Deputados? Essa PEC deve ter uma tramitação na Câmara dos Deputados, uma aprovação também tranquila, né? Não tem nada que nos leve a imaginar que seja diferente do que aconteceu no Senado. Agora, algumas coisas que chamaram a atenção ontem no Senado. Primeiro, todos os partidos orientaram a favor da aprovação da medida, com exceção do PT. E quando eu falo todos os partidos, eu incluo nessa baila partidos de esquerda que sempre votam junto com o PT, como, por exemplo, PSB e PDT. Outra coisa, o número elevado de ausências. 20 senadores estiveram ausentes da segunda votação, né? Foi uma votação em 2 turnos. No primeiro turno, 19 ausentes, no segundo turno, 20 ausentes. O relator, que é o senador Efraim Filho, imaginava uma aprovação com 60 votos a favor. Foi um placar um pouco menos elástico. 52 e depois 53 votos no segundo turno. Uma PEC precisa de 49 votos para passar. Ou seja, ficou aquele entendimento mesmo, permaneceu, de deixar ainda mais dura, mais rígida a legislação. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu na prática? A lei que valia
para usuários e traficantes de drogas continua exatamente a mesma, só que agora ela foi inserida na Constituição. Ela não resolve o principal problema. O Jacques Wagner, líder do governo, falou ontem no plenário do Senado, ele falou assim, o que essa medida faz para resolver o problema das drogas efetivamente? E a resposta é absolutamente nada. O usuário continua sendo punido com medidas socioeducativas, de saúde e penas administrativas, e o traficante vai para a cadeia. Agora, tem uma emenda do senador Rogério Marinho que é preocupante, que é quem define, faz essa distinção entre usuário e traficante, é a autoridade policial. Ou seja, a principal reclamação, o que o Legislativo fez? Ele não terminou, não acabou com a insegurança jurídica. Qual é? Distinguir claramente com critérios objetivos, concretos, quem é usuário de quem é traficante. Como é que você vai saber qual é a quantidade que determina se uma pessoa é usuário e traficante? E que outros indícios pode haver? Por exemplo, a pessoa está com uma contabilidade, está com uma balancinha para droga. Isso, obviamente, indica que ela é um traficante mesmo que esteja com uma pequena quantidade. Não avançou-se em determinar quais são esses critérios. Quem vai fazer isso será o Supremo Tribunal Federal. Você tem uma decisão em sentidos contrários, né? O Supremo não acabou de julgar, mas tudo indica que vai liberar, que vai descriminalizar as drogas e inserir critérios mais objetivos de quantidade, possivelmente outras medidas. E o Legislativo, ele lavou as mãos. Ele decidiu passar uma medida mais dura, que é popular, que está dentro daquele punitivismo, né? Daquelas medidas populistas, punitivistas, mas passa longe de resolver o problema das drogas. A PEC, a aprovação da PEC, ela já ajuda bastante. À medida que faz com que todo o porte de drogas, seja na condição de tráfico, seja na condição de usuário, ele seja criminalizado. Por quê? Porque o usuário ele vai comprar drogas do traficante, da mesma forma estimulando o desenvolvimento do tráfico de drogas. E não se pode, especialmente no momento onde o Brasil vive uma crise de segurança pública, dar mais esse fôlego ao tráfico de drogas, que se encontra cada vez mais organizado, estruturado e ganhando muito dinheiro no país. Naturalmente, a regulamentação disso não vai ser feita numa PEC. A regulamentação disso tem que ser feita por lei ordinária, estabelecendo outros critérios, diferenciando naturalmente, como o próprio relator da matéria, o senador Efraim, colocou muito claramente. Isso vai ser discutido depois, num outro momento, diferenciando o usuário de traficante. Mas agora, na Constituição, fica inserido de forma clara: o porte de drogas é crime e isso tem que ser coibido pela estrutura do poder público. Eu vejo um grande avanço nesse sentido. Pois é, meus amigos, o Cristiano Vilela, que costuma ser bem ponderado em seus comentários, né? Ele não é nada ideológico, mas como vocês viram aí, nem ele teve paciência para responder esse comentário militante, né, da Amanda Klein, criticando essa PEC que criminaliza qualquer quantidade de drogas, né, que a pessoa ali, que o indivíduo esteja portando, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, quero que vocês prestem bastante atenção e, claro, participem também do nosso debate, né? Quando eu falo aqui, eu quero que vocês também deixem a opinião de vocês, então é muito importante você tirar um tempinho, né, bem rapidinho, deixar o seu comentário, que eu leio todos os comentários e gosto muito de saber a opinião de todos vocês, né? Como o Cristiano Vilela bem lembrou, nós vivemos uma crise de segurança pública no Brasil, né? É importante dizer que partidos de esquerda, eles de fato não se preocupam muito com isso, né? Eles precisam ter esses problemas sociais aí para fazerem as suas politicagens, né? Então, em países assim, né, por exemplo, na Venezuela, ela tem um índice de criminalidade muito grande, né, a criminalidade ali, ela é recorrente, né, você vê o exemplo de El Salvador, né, que se destacou no combate à criminalidade, que existe segurança pública, né, com o Nayib Bukele. O Nayib Bukele é um cara mais conservador, mais à direita, né, e ali o problema de segurança pública estava muito grande, né, então a esquerda, por que ela não tem sucesso, né, nesse quesito de segurança pública? Porque ela quer combater toda a violência, todos os problemas na segurança, simplesmente considerando os aspectos sociais, né? Então, existe violência porque existe pobreza, existe violência porque existe desigualdade. Não, encarcerar não resolve, punir não resolve. E aí tem os mais extremistas, né? Não, vamos legalizar as drogas, vamos legalizar não sei o quê, deixa as pessoas usarem, fazerem do jeito que entendem, pequenas quantidades, se você legalizar é bom. E aí tem essas ideias pífias, né, meio estúpidas, né, meio não, né, completamente estúpidas, que nunca dão certo. Então a esquerda sempre tem problemas de segurança pública. Período do governo Bolsonaro, como vocês sabem, os números de segurança pública melhoraram e agora com o governo Lula voltou a cair, né? Eles, porque a gente não ouve muito falar disso, porque, claro, não é interessante para a imprensa tradicional ficar divulgando esses números, né? Então eles sequer falam sobre isso, né? Mas quando dá lá o Tarcísio em São Paulo combatendo o crime organizado frontalmente, tem os militantes histéricos e patéticos da imprensa tradicional que ficam chamando ele de genocida, essa é a polícia bolsonarista que fica matando, blá, blá, blá. É um saco. Enfim,
Mas o que a Amanda Klein, obviamente, fala, eu discordo, obviamente, né, completamente do que ela fala. Então você precisa ter sim um combate, né, muito assíduo nessa questão das drogas aí, porque é o que eu sempre falo, pessoal, a questão das drogas ela é uma questão diferente das outras, né, que outras, como cigarros, como bebida alcoólica, é algo diferente. Por quê? Porque as drogas elas têm um nível de viciante muito maior e isso leva as pessoas, né, isso estimula as pessoas a desrespeitarem os direitos naturais de terceiros. Isso estimula com mais intensidade. Então o cara que ele é fumante, é viciado no cigarro normal, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai sequestrar, assaltar para sustentar o seu vício, né? Da mesma forma funciona com a bebida alcoólica. Nas drogas hoje tidas como ilícitas, essas possibilidades são muito maiores. Então você deixar legalizado, deixar aberto ou liberar pequenas quantidades pode gerar problemas, consequências muito mais graves, né? Então, criminalizar esse tipo de coisa, principalmente criminalizar o porte, né? O porte de drogas ali, a gente tem que entender que o mercado dos consumidores sustenta os traficantes. Então, você precisa criminalizar isso sim. Agora, o que acontece? A Amanda Klein fala uma coisa que eu discordo plenamente, né? Ela fala, olha, essa medida de criminalizar qualquer quantidade, etc., é uma medida populista, que cai nas graças das pessoas, etc. Olha só, não é que é uma medida populista puramente que dá errado, mas é uma medida necessária que dá certo. Precisa haver isso. E é o que eu sempre falo para vocês, já, obviamente, vocês acompanham política, acompanham noticiário, sabem disso. Os maiores problemas que nós temos na segurança pública, eu sempre falo disso, né? É a recorrência criminal, pessoa que é presa, solta, presa, solta, presa, solta, presa e solta, né? E é a pouca autoridade ali que os órgãos de justiça têm para aplicar muitas vezes a própria lei. Às vezes a própria aplicação de pena ela é fraca, então você tem que fechar o cerco nesse sentido, sim, tem que fechar o cerco nesse sentido. Por quê? Porque aí essas pessoas elas vão entender que esse caminho que elas estão tomando é errado. E você precisa ter mais medidas, mais formas, não só de punição, mas também de reeducação, mas também de conscientização. Precisa haver isso? Sim, precisa haver isso. Agora, parece que a sociedade atual está tomando um rumo oposto, que é estimulado pela esquerda. Que é o quê? O sentido de legalizar. Vamos legalizar, deixa todo mundo ter acesso, deixa todo mundo utilizar, né? Você vai no Instituto Federal aí, você sentir uma brisa de uma maconha lá, é a coisa mais normal do mundo, entendeu? E por que eles fazem isso? Aí eu convido vocês para entenderem também o sentido teórico e o objetivo por trás disso tudo, que é o quê? Quanto mais as pessoas estão reféns de vícios, desejos, quanto mais hedonistas as pessoas são, mais fácil de controlar elas são. Só que você precisa entender isso. Precisa entender isso. Não é à toa que Marx, né, em sua teoria lá, ele fala do lumpenproletariado, que são as pessoas marginalizadas. Essas pessoas, segundo ele, não têm a sua ainda consciência de classe, a sua consciência de que são oprimidos, etc. Mas eles são agentes meio que necessários dentro de uma revolução cultural, uma revolução social. Então, eles precisam pregar essa liberdade, que eu coloco aqui entre muitas aspas, seja liberdade sexual, liberdade de uso de entorpecentes, liberdade de ser quem você quiser ser. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou um macaco, eu sou um cavalo. Por quê? Porque quando você estimula isso, você está estimulando as pessoas a se entregarem às vontades carnais. Se você... e aqui eu não estou sendo religioso, tá? É vontade carnal mesmo. E se essas pessoas, quanto mais elas se entregam, mais refém elas são disso. Quanto mais refém você é, mais escravo você vai ficar daquilo. Então tudo converge, tudo se encaixa, entendeu? O conservador, o cara de direita, ele pensa o contrário disso. Ele prega o quê? O que, por exemplo, eu acho correto, eu acho certo e defendo veementemente. Que você se contenha, que você tenha domínio próprio, que você tenha domínio sobre as suas próprias vontades, que você não entregue demasiadamente para nenhum prazer carnal, nenhum, né? Seja alimento, você precisa regular a sua alimentação, sono, você precisa regular o seu sono, você não pode se entregar ao sono demais, senão você vira um preguiçoso, né? Questões sexuais, questões de seja bebida, drogas e etc. Você precisa se controlar. Vícios, seja nas questões dos quesitos eletrônicos, seja um vício no café, você precisa se controlar. Se você conseguir se controlar e se dominar em todos esses pequenos aspectos, você vai ser uma pessoa madura. Significa que você tem o controle de si mesmo. Significa que você é um ente, um pilar da sociedade. Essa é a ideia. Você não vai ser levado por qualquer doutrina, você não vai ser manipulado por qualquer um. Ninguém vai ter um gatilho para te manipular.
Então, por exemplo, às vezes alguém vai olhar para você e vai falar assim, o fulano é viciado em droga. Vamos fazer algo a respeito da droga, vamos trabalhar naquele sentido que eu sei que aquele é o ponto fraco dele. Se você tem domínio sobre tudo, sobre cada aspecto e não deixa que nada externo domine o seu corpo, você tem domínio, ninguém externamente, nenhum terceiro vai conseguir dominar você através de uma suposta fraqueza que você tem. Então você vê que tudo é uma engenharia social. Tudo parte de um pressuposto de dominação social. E aqui a gente sempre entra nos quesitos teóricos, é que eu falo para vocês. A esquerda defende isso porque eles querem controlar a sociedade. A direita defende o oposto porque eles prezam a liberdade individual acima de qualquer coisa. Menos Estado, menos intervenção, menos governo, para que nós tenhamos o máximo de autoridade possível sobre a nossa vida. É um bate-papo bacana, né? E eu gosto muito quando vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo também. E aí a gente, como diz aqui em Minas, né? É assunto para mais de metro, né? Então, gostaria muito de saber a sua opinião. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, por favor, clique aqui do lado para você assistir o último vídeo, caso ainda não tenha assistido. Um abraço, até amanhã no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Meus amigos, um dos jornalistas perseguidos pelo Alexandre de Moraes, o Paulo Figueiredo, gravou um vídeo abordando um ponto muito interessante. Quando e como o Alexandre de Moraes irá cair? Tem muita coisa que eu quero comentar com você hoje, então eu te peço para assistir esse vídeo com muita atenção e daqui a pouco eu volto para fazer alguns comentários. A pergunta que a gente estava discutindo aqui no início do programa era: quando é que o Alexandre vai cair? Né? E eu recebo isso o tempo inteiro. Eu abri uma caixa de pergunta, procura aí o Real P Figueiredo 04, que você vai achar lá a caixinha de pergunta. Respondi hoje mais de 20 perguntas, e várias delas, das 400 perguntas que eu tinha recebido, umas 100 eram: e aí, quando é que o Alexandre vai cair? Será que o Brasil tem solução? É agora? Vamos resolver? O nosso país vai ter solução? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um ajuste de expectativa. Eu aprendi com um cara meio picareta, mas bem inteligente, que ele me ensinou o seguinte: satisfação é uma conta, onde você tem, pessoal que gosta de matemática, eu gosto de matemática, você tem no numerador, você tem a sua entrega, e no denominador tem a sua expectativa. O resultado dessa fração é a sua satisfação. E eu explico isso em termos práticos. Se você tem uma expectativa muito alta, não importa qual é a sua entrega, a sua satisfação vai ser sempre baixa. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: qual é a minha expectativa em relação ao Brasil? Que o Brasil vai virar os Estados Unidos, que o Brasil vire a Suíça? Não, minha expectativa não é essa. Minha expectativa do jeito do Brasil é que o Brasil volte ao ar de normalidade. E normalidade que eu digo é que nós tenhamos restituídas as nossas liberdades de expressão mais básicas. E eu estou falando da liberdade de expressão, a nossa liberdade de jornalismo, a nossa liberdade de reunião, os nossos direitos humanos. É isso que eu busco para o Brasil agora. Eu não busco a eleição do Bolsonaro, eu não busco que o presidente Trump se torne imperador do Brasil, eu não busco nada disso. Eu só busco que nós, brasileiros, possamos fazer oposição quando houver um regime ruim. Que nós possamos questionar um sistema eleitoral para ele ser aprimorado quando ele tiver que ser questionado. Que nós paremos de ter presos políticos. Isso, para mim, é que é o Brasil tendo jeito. Então, essa é a minha expectativa. Quando eu conseguir atingir isso, eu talvez me aposente, vá morar nas montanhas da Geórgia, até que Deus me chame por uma nova missão. Até lá eu vou continuar na briga que eu tô. A outra expectativa que nós temos que ajustar é a expectativa em relação ao tempo. Ao tempo. Então, vejam vocês, né? Eu botei aqui o filmezinho que fizeram na internet, mostrando a cena do Rocky Balboa. Nós acabamos de acertar o primeiro golpe. Nós estamos apanhando há 4 anos. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Justiça seja feita. O Bolsonaro não conseguiu fazer nada contra o Alexandre. Nada, não conseguiu trazer nenhum desgaste. Até o pedido de impeachment que ele apresentou sobre o Alexandre era uma porcaria, feito por um estagiário do 5º período de direito. Uma coisa horrorosa. Até hoje eu não sei quem fez aquele pedido, mas uma vergonha. Então a gente não conseguiu até hoje gerar nenhum problema. Não havia até nenhum momento o Alexandre era o
o russo que enfrentou o Apollo Creed destruiu o Apollo, talvez o Bolsonaro seja o Apollo, pensando nesses termos, e nós conseguimos agora acertar primeiramente um soco nele que machucou. E estamos partindo para cima. Estamos partindo para cima. Só que esse é um processo, essa é uma luta que vai demorar 15 assaltos. Não é uma luta... Assaltos lembra muito o PT. Mas não é uma luta que vai ser resolvida agora. A gente está no início, a gente está no primeiro momento. As pessoas têm que ter paciência. A nossa vitória, ela passa por alguns fatores. Um deles é o sistema tornando o Alexandre de Moraes caro demais. Como é que significa isso? Caro demais. Ele precisa, eu chamo de custo Alexandre. Ele precisa começar a ficar pesado para o establishment carregar. Veja, muita gente acha que fomos nós que tiramos a Dilma do poder. Isso não é exatamente verdade, eu já falei isso para vocês. O sistema tirou a Dilma do poder. O sistema se livrou do PT e utilizou o povo para isso. E naquele momento, o nosso interesse se alinhou com o sistema. Eles nunca esperavam que a gente fosse conseguir eleger um Bolsonaro, Godzilla, e ficaram, obviamente, muito apavorados com isso. A gente vê até pelo diálogo do pessoal da Vaza Jato, né, o quanto que eles ficaram impressionados. Meu Deus, a gente vai acabar elegendo o Bozo, nas palavras deles, dos diálogos dos procuradores. Mas quem agiu ali foi o sistema. Ninguém pode dizer que Eduardo Cunha não era sistema. Ninguém pode dizer que a Rede Globo não estava a favor do impeachment, não estava contra o PT. Lembra do William Bonner apresentando o jornal com aqueles dutos? Eu nunca esqueço isso, aqueles dutos. Todo dia. Era um duto assim, e aí ficava caindo dólar desse duto, mostrando a propina do PT. Era o sistema. Eduardo Cunha era sistema. Eduardo Cunha era... Michel Temer era sistema. Michel Temer, que levou o Alexandre de Moraes ao STF, era sistema. Então, quem se livrou e quem depois reabilitou o Lula, né, quem se livrou do PT e depois quem reabilitou o Lula, foi o sistema. E a minha esperança para o Brasil, de novo, não é que o Brasil passe a ser uma Suíça, mas é que o sistema se encarregue do Alexandre. Porque ao longo do nosso processo, principalmente quando você sofre de psicopatia, que eu acho que tem um bom indício nessa direção, você, como a sua incapacidade de empatia, ela faz com que você vá cometendo determinados erros quando você é todo poderoso, porque você não tem mais preocupação com a justiça, você não tem mais preocupação com o juízo, você simplesmente vai lá e faz o que você quer para se impor. Então eu acho que vários erros foram cometidos pelo Alexandre. E muitas vezes a gente vai comprando brigas ruins. Eu acho que certas brigas não valeram a pena. Por exemplo, a briga com o Sérgio Tavares, deter o Sérgio Tavares no aeroporto, valeu a pena? O que ele conseguiu com isso? Nada. O que ele achou que ele ia conseguir com isso? Achou que ia intimidar o Sérgio Tavares. O que o Sérgio Tavares fez? Passou a se dedicar ao Brasil e a contar na Europa o que estava acontecendo no Brasil. O problema gerado foi muito maior do que a efetividade da ação. Eu acho que a briga comigo não foi boa pro Alexandre. Para mim também certamente não foi, né? Mas eu acho até que foi num certo sentido, eu explico qual. Mas eu acho que a briga não foi boa pro Alexandre. Olha a quantidade de coisa que eu já fiz aqui. Dá para eu tirar essa onda nesse momento. E estou só começando. O trabalho internacional nos Estados Unidos, eu garanto, você veja o que eu fiz nos últimos 4 meses, impressiona até os americanos, eles falam, caramba, o grau de consciência que você criou aqui, e Tucker Carlson, e PragerU de novo, e Steven Crowder, e Dinesh Souza, e War Room, Steve Bannon, todos os lugares. E como é que... E Elon Musk, e Congresso, e etc. Valeu a pena a briga? O que ele me impediu? Tá bom, me tirou dos pingos nos is, tá? Bloqueou minha rede social para uma parte da população. Mas a gente continua. O programa de hoje já somos líder de audiência com sobra. Na verdade, estamos ultrapassando a soma da Jovem Pan com a CNN Brasil. Funcionou o bloqueio contra mim? Recentemente, eu conto até para vocês, mandaram um FBI me ligar. Eu recebi uma ligação do FBI. Eu falei, pois não. Não, o governo brasileiro. Eu falei, o governo, estou totalmente disposto a cooperar com o governo brasileiro, desde que eles me intimem por uma carta rogatória. Acharam que mandar o FBI me ligar, eu ia me cagar todo na escola. Não tenho medo do FBI, não, gente. Como não sou criminoso. Não tem medo nenhum, pode mandar o FBI me ligar. Eu vou atender com o maior prazer. Eu falei pro cara do FBI, que maneiro falar com vocês, cara. Eu cresci vendo vários filmes, adorava Arquivo X. Quase perguntei pro cara se existia ET. Assim,
existem pessoas, e isso o Alexandre precisa entender, que não se sujeitam à intimidação. E não é porque não tem medo de nada. Essa história de, o Paulo Figueiredo não tem medo de nada. Não é que eu não tenho medo de nada. É que eu tenho muito medo de Deus, cara. Muito. Eu tenho um temor, assim, horroroso de Deus. E um dos temores que eu tenho é de que, como diz a parábola dos talentos, é que chegue no final das contas e eu na hora de eu prestar contas sobre os meus talentos, os tenha enterrado. Eu morro de medo disso, cara. Eu acho que eu tenho, se chama, né, o privilégio, né? É assim que o pessoal chama, que eu tenho um privilégio branco. Eu acho que eu tenho vários privilégios. Privilégio de ter tido uma família estruturada, maravilhosa, de ter tido exemplos dentro de casa, pai, avô, maravilhosos, de ter tido a melhor educação possível, passado pelas melhores universidades do mundo, de ter encontrado o professor Olavo de Carvalho no meio do caminho, ter mudado minha formação, o Jordan Peterson. Eu acho que eu tenho o privilégio de estar onde eu estou, privilégio de ter uma condição financeira que me torna menos vulnerável, privilégio de ter tantos apoiadores quanto eu tenho. Eu tenho esse privilégio. Agora, há quem muito foi dado, muito será cobrado. E vão aparecer pessoas assim. São pessoas, eu acredito nisso, eu falo isso para todos vocês. Eu acho que poderia ter gente virtuosa dentro da Polícia Federal, que uma hora vai se levantar contra isso, vai ter gente virtuosa dentro da imprensa, vai ter, como teve o Michael Schellenberg, como teve o Glenn Greenwald, como tem as pessoas dentro da Oeste. Olha só, pessoal, desde quando a gente está vivendo essa perseguição aí do judiciário, né, mais especificamente vindo do Alexandre de Moraes, eu sempre estudo sobre esses assuntos, né, até porque direito não é a minha área, eu tento sempre analisar as questões jurídicas, né, os abusos jurídicos cometidos pelo Alexandre de Moraes, para ter argumentação, para saber o que eu estou defendendo, né, mas poucas vezes eu vi uma análise tão sensata, tão perto da realidade, que faz tão sentido como essa que a gente acabou de assistir do Paulo Figueiredo, e eu precisava trazer aqui para vocês para comentar sobre isso, né. Eu sempre disse aqui nos últimos vídeos, inclusive, quando se iniciou esse conflito entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, que a história mostra que o caminho ao qual Alexandre de Moraes estava tomando é um caminho perigoso, né? Ele mesmo está assinando a sentença dele de queda, né? Como o Paulo Figueiredo bem disse, aí o próprio sistema se encarregará de destituir o Alexandre de Moraes, né? E essa postura dele, por que é uma postura que obviamente irá resultar na queda do Alexandre de Moraes? Porque ele estimula demais ações tão intensas, pegando por base as ações que ele está tomando, ações tão intensas contra ele mesmo. A gente tem que entender que na história, nas questões sociais, nas ciências sociais, nós precisamos entender isso, né? Isso vem lá das ciências exatas, mas isso também pode ser aplicado nas ciências sociais, que é o quê? Ação e reação. As ações do Alexandre de Moraes, elas são rudes, elas são violentas, elas são abusivas, elas são à margem da lei, elas resultaram na morte de pessoas lá dentro da cadeia, a mais conhecida do Clesão, por exemplo. São abusos escandalosos. E isso, inevitavelmente, gera uma reação, eu entendo até como uma reação natural, né, das pessoas para combater tudo isso. Você vê que, cara, olha só, por exemplo, a gente tem o Lula, né, que é uma das figuras políticas infelizmente, mais relevantes do país hoje. As pessoas odeiam o Lula um tanto, por quê? Né, pelo menos os antipetistas, ou que têm um mínimo de cérebro, né, que conseguem pensar. Porque todas as ações dele e do seu partido levaram o Brasil para um buraco social, econômico, moral muito grande. Então as pessoas, elas têm uma reação proporcional ao dano que ele causou para o país. No Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Ele está causando danos irreversíveis, ele está tomando atitudes muito graves, que está afetando diretamente a vida das pessoas, sabe, o individual particular das pessoas, que está cerceando o direito básico de um cidadão, direito esse que a esquerda sempre disse lutar a favor desse direito, que é o direito de liberdade de expressão, que é o direito de liberdade política, sabe? E aí eles usam justificativas falsas, erradas, mentirosas para justificar os seus atos tirânicos. Quando você vai olhar para um cara como Paulo Figueiredo, que a gente acabou de assistir um vídeo dele aqui, o Paulo Figueiredo representa um risco à democracia. A Ludmila Lins Grilo representa um risco à democracia. Sabe, o Rodrigo Constantino, a Jovem Pan, à época, que foi muito perseguida, eles representavam um risco à democracia. Beira ao ridículo você pensar uma coisa dessas, sabe? Não é possível que alguém parou para analisar o cenário político e chegou a essa conclusão. É só esse bando de doente. A lá Felipe Neto, a lá Silvio Almeida, sabe?
Porque esse tipo de gente, se você discorda deles em um ponto, o único argumento ao qual eles te atacam é te chamar de fascista. É isso, sabe? Não, se você espirrou, você é fascista. Se você tem uma bandeirinha do Brasil lá no seu nome, no perfil, você é fascista. É esse nível de gente, esse nível intelectual, sabe, que o Alexandre de Moraes ouve e que ele toma as suas decisões baseado nesse princípio. Sabe? Eu fico olhando esse tipo de coisa, principalmente lá no Twitter, né? É difícil eu falar alguma coisa lá no Twitter, eu sempre fico mais calado, só observando, só analisando as notícias ali, e não falo muita coisa. Mas tem coisa que pra mim é uma ofensa, gente. Eu estudei essa porcaria. Me ofende você virar pro 8 de janeiro e falar assim, aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. E quando eu olho pra história e vejo que de fato foram os golpes ou tentativas de golpe de Estado, eu faço a comparação das duas coisas, não tem nada a ver. Sabe, quando o pessoal fala que não, nós temos que censurar, nós temos que calar, nós temos que impedir de falar, nós temos que bloquear contas, nós temos que mandar prender, por quê? Porque eles são um risco à democracia. Eu falo, que tipo de democracia esse pessoal está falando? Só pode ser a democracia relativa do Lula. Só pode. Não tem condição uma coisa dessas. Os mesmos que te chamam de fascistas, extremistas, golpistas, são os mesmos que passam pano pro Lula quando ele apoia grupos terroristas, países ditatoriais, tiranos ao redor do mundo. Então o que a gente está vivendo no Brasil é realmente uma coisa assim, como Paulo Figueiredo disse, essa é uma certeza ao qual eu também compartilho dela. Nós estamos no caminho certo. Não somos perfeitos, não sabemos o caminho da prosperidade do Brasil, não vendemos, acreditamos ou pregamos uma utopia, sabe? Como é o caso dos comunistas que pregam uma sociedade utópica, que acreditam em algo que não vai acontecer, né? Eu sempre trago aqui para vocês o quesito da honestidade intelectual. Nós temos que ser honestos intelectualmente com a gente mesmo, com as nossas ideias, com os princípios que a gente defende, sabe? Todos têm que ter liberdade, sim. Nós temos que ter respeito pelas pessoas, mesmo que essas às vezes pensem diferente da gente, sejam à esquerda, o respeito deve prevalecer, eu nunca abro mão disso. Mas até eu, como professor de história, analiso o que aconteceu até a gente chegar na sociedade que a gente tem hoje. Eu ouvi essas pessoas dando essas justificativas fajutas, sabe, fazendo imputação de crime, fascista, nazista, sabe, é golpe, não sei o quê. Quando eu olho para esse tipo de coisa, eu falo, não tem condição uma coisa dessas. E essas justificativas absurdas, ridículas, são usadas para quê? Para perseguição. Eles não percebem, mas eles praticam aquilo que eles dizem condenar. Nós condenamos o autoritarismo, isso são autoritários. Nós condenamos a perseguição a um grupo político e perseguem um grupo político. O maior engodo que já venderam dentro do debate político é que socialistas sabem viver com oposição. É que a esquerda sabe ouvir o contraditório. Não sabe. Não sabe. Eles enxergam a história por uma única ótica. A ótica da luta de classes. Da visão marxista de luta de classes. E eles espancam a história, sabe? Eles cortam partes da história. Eles moldam a história a seu bel prazer para que a história se encaixe na narrativa deles. Enquanto a história não se encaixar na narrativa comunista, eles não ficam satisfeitos. E vendem mentiras. Vendem mentiras. A história, pessoal, ela é o que é. O que aconteceu, aconteceu. Você não pode moldar os acontecimentos passados para que eles entrem em convergência com o que você acredita. Isso é desonestidade intelectual. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Não pode aceitar isso. Não pode. Sabe? O que o Paulo Figueiredo fala é uma verdade. Hora ou outra, Alexandre de Moraes vai cair por si mesmo. Hora ou outra, ele vai cair por si mesmo. Fiquem tranquilos. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei o tempo que isso vai levar, mas ele vai se jogar no buraco. Por quê? Por conta da sua própria conduta. O sistema, ele se beneficia de como as coisas são. Então o Alexandre de Moraes, ele está estimulando as pessoas a se levantarem contra todo esse sistema que o Paulo Figueiredo fala é excelente. É excelente, o próprio sistema vai olhar e falar assim, esse cara passou do limite, vamos cortar ele daí. Esse cara passou do limite. A revolta popular irá vir contra todos nós. É melhor a gente podar esse cara do que a gente enfrentar toda uma população depois.
Isso que eu tô falando, gente, pode acontecer daqui a 5, 10 anos, mas vai acontecer. Vai acontecer. É por isso que nós não entramos em uma ditadura até hoje, principalmente ditadura aos moldes socialistas, como é Venezuela, como é China, Coreia do Norte, Cuba. Porque o sistema se beneficia das coisas como elas são. Como elas são. Paulo Figueiredo disse muito bem, o próprio PT extrapolou os poderes aos quais eles tinham. Extrapolou, passou dos limites, por isso foram arrancados. Por isso foram arrancados. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo e não desistir. A gente não pode abaixar a guarda agora porque a luta só está começando. E hora ou outra iria acontecer isso que a gente está vendo. O quê? O Alexandre de Moraes tentar bater de frente com alguém maior do que ele, mais significativo do que ele dentro de tudo isso que a gente está vivendo na nossa política, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Por favor, deixe o seu comentário, quero muito saber o que você tem pensado disso tudo. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã, nosso próximo encontro. Tchau, tchau.